pessoal, professora Mariana Bruce na área do Colégio Francisco de Assis para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema filosófico de Friedrich Hegel. E na semana que vem, a gente fala um pouquinho mais sobre Marx, que a gente já pensou um pouco sobre Marx a partir da sociologia, mas a gente vai retomar esse pensamento a partir das suas contribuições no âmbito desse sistema filosófico. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Mas para a gente chegar em Marx, tem uma caminhada. E uma das grandes inspirações dele foi, sem dúvida, Hegel, que trouxe toda uma complexidade aí para a gente pensar a história e pensar também a filosofia. Vamos entender hoje um pouquinho, então, o que esse filósofo queria dizer com tudo isso. Vamos nessa? Vem comigo. Hegel tinha uma ambição pelo saber absoluto. Então, ele cria um sistema metafísico, ou seja, meta é o que está além, físico da física, do concreto. Então, é um sistema teórico além da física, além da questão material. Então, é tudo dentro de uma abstração do pensamento. Então, ele cria um sistema metafísico para explicar a totalidade da realidade, a totalidade desse real. Então, quando ele pensa a realidade, ele vai considerar não apenas os aspectos daquilo que as coisas são, do ser, do que é, mas também aquilo que as coisas vão se tornar, o devir. Então, ele vai conjugar racionalidade, esse pensar, esse entendimento sobre a realidade e a realidade propriamente dita, compreendendo que o que articula o ser e o devir é a história. Então, a história é justamente esse movimento constante de transformação dialética. O que é a dialética? É isso que a gente vai entender hoje, que é talvez uma das maiores contribuições do pensamento hegeliano. Não esqueçam que a gente está tratando de um sistema filosófico metafísico. Então, ele está trabalhando no plano das ideias, compreendendo como a história evolui no plano das ideias, tá bom? Isso é importante porque depois, quando a gente estudar o Marx, vocês vão perceber uma diferença significativa entre essa abordagem do Hegel e a abordagem materialista do Marx. Mas isso é um papo para depois. Então, o que é a dialética hegeliana nesse plano metafísico? Vamos pensar aí esse exemplo dessa transição do broto para a flor e para o fruto. Há uma unidade harmônica nesse ciclo. E como que esse ciclo se dá do ponto de vista filosófico? A gente pode pensar esse broto aí como uma tese, ou seja, aquilo que é. Hoje ele é um broto. E o que é o broto? O broto, ele vai se tornar flor. Ele é um devir. Ele ainda não é flor, ele é broto. Então, ele carrega dentro dele, na realidade, uma contradição. O que é essa contradição? Ele é a flor, porque vai se tornar, mas ele não é flor, porque ainda não é. Então, é esse conflito entre tornar-se e não ser, todavia, é que leva a uma síntese, que finalmente é o momento em que aquele broto supera, em que a flor supera o broto. Então, vou falar mais uma vez. O broto é considerado a tese, é o que ele é. Ele é um botão. Esse botão, ele vai se tornar uma flor. Mas ele vai se tornar uma flor, porém, ele ainda não é essa flor, ele ainda é um botão. Então, essa contradição, é esse conflito que vai gerar a sua superação. E aí, finalmente, dessa contradição entre o ser e o devir, aquele botão vai virar uma flor. E essa flor vai se tornar uma nova tese, porque a flor é o que é,
mas ela será também um fruto, vai abrir caminhos para um fruto surgir dali. Então ela é flor, mas ela não é fruto ainda. Então ela carrega essa contradição. E a superação dessa contradição gera uma nova síntese, que é o fruto que supera a flor. E assim por diante. Então a gente tem um ciclo que na realidade do ponto de vista da discussão da dialética do Hegel inscrito na história, não tem um sentido linear evolutivo. Olha só, dá uma olhada nesse esquema aí. Olha o sistema dialético hegeliano. Ele reúne aquilo que é e aquilo que vai se tornar. E como que uma coisa se torna outra? É através dessa transformação dialética que é resultado do conflito dos opostos. Então você tem uma tese, uma ideia. Essa ideia está afirmando algo, por isso que coloquei ali aquele sinalzinho de mais. Logo que essa ideia é apresentada, alguém vai contradizer essa ideia. É a antitese, a antítese. O conflito entre a tese e a antítese gera uma síntese, que é uma nova tese. Essa nova tese, mais uma vez, vai ser contradita, né? Alguém vai contradizer essa tese. E nesse conflito de afirmação de uma tese, de uma contratese, uma nova síntese. E assim por diante. Então, a história, ela evolui, ela se desenvolve a partir desses conflitos entre uma força que afirma, uma força que nega. Essa tensão gera uma nova ideia. Então, por exemplo, no campo do sistema filosófico, que é o plano metafísico, o plano das ideias, aquele plano que não está ancorado na realidade. Você tem, por exemplo, a tese dos racionalistas, que compreendem que a origem do pensamento, a origem do conhecimento é oriunda das ideias, não é isso? O que os empiristas vão fazer? Eles vão negar essa tese, não vão? Eles vão falar que não, que na realidade a origem do conhecimento vem das experiências sensoriais. E aí você tem esse embate entre racionalistas que afirmam uma tese, empiristas que negam essa tese, e dali vai ter uma síntese. Por exemplo, Kant, ele vai tentar construir ali uma síntese dessa polêmica toda. E o Kant, por sua vez, vai apresentar uma nova tese que vai sofrer a sua contradição e assim por diante. Então, o tempo todo a gente está nesse processo constante de transição, de transformação, que passa por um entendimento de que é uma transformação evolutiva. Então, na medida em que vai avançando, aquela primeira tese que está ali no início da seta, ela seria uma tese inferior, mais frágil do que a tese que está lá no final. Cada tese, cada nova síntese é fruto de um acúmulo que vai reunir os avanços dos pensamentos que vieram anteriores àquele. Então, são teses mais fortes, mais consistentes, mais bem fundamentadas, mais evoluídas. Então, existe essa perspectiva de que na medida em que a gente vai superando as teses e elaborando novas sínteses, cada nova síntese é superior à anterior. Então, há uma noção de progresso que coloca toda a história no mesmo plano. Então, você teria civilizações mais avançadas, menos avançadas, ideias mais avançadas, menos avançadas. Não são caminhos diversos, não são hipóteses diferentes. Há os mais avançados, os mais evoluídos e os menos evoluídos. E qual é a régua que mede isso? É justamente a razão, o uso da racionalidade. O uso da racionalidade, essa razão é o que ele vai chamar do espírito em si e do espírito absoluto. O espírito absoluto é esse desenvolvimento máximo da capacidade racional do homem. Então, quanto mais racional
essa síntese, quanto mais quanto mais essa síntese é fruto de um processo de uso da razão, mais avançada ela vai ser. Só para vocês identificarem aqui, ó, para o Hegel, por exemplo, a finalidade do espírito, ou seja, esse espírito ele se desenvolve no sentido de chegar a um campo evoluído, aonde esse saber absoluto é alcançado, e esse saber absoluto corresponde historicamente a esse estado moderno que é construído a partir da Revolução Francesa, porque é um estado criado a partir dos fundamentos da razão. A lei que se estabelece no contexto da afirmação dos estados modernos, fruto das revoluções burguesas, é uma lei que expressa o querer livre, é uma lei que expressa a liberdade, aí tem o símbolo da liberdade, da justiça aí, saindo vitoriosa no processo da Revolução Francesa. É essa lei que é livre porque é fundada na razão, e essa razão teria esse caráter universal. Então, esse sistema hegeliano, que é complexo, ele é muito interessante porque ele traz para a compreensão da história essa condição de transformação permanente. E esse vai ser o ponto que vai chamar a atenção do Marx para ele elaborar a sua teoria, a sua concepção sobre o método do materialismo histórico dialético de análise da realidade. Mas esse papo eu falo com vocês na semana que vem, beleza? É isso aí, pessoal. A gente se vê lá na nossa sala de aula virtual. Continuem acompanhando os plantões. Fiquem bem, lavem bem as mãos e a gente se vê na semana que vem, beleza? Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau.